Em uma era cheia de opiniões rápidas, certezas frágeis e uma geração que acha que sabe de tudo, gritos ecoam. Como me conectar com Deus? Quem escreveu a Bíblia? Por que Deus não aparece e prova que Ele existe? Como um Deus bom pode lançar pessoas no inferno? Como eu posso ser salvo? O que é dar bons frutos? É errado fazer cirurgia plástica? Se Deus é bom, por que o mundo está repleto de maldade? Será que o Espírito Santo continua na Terra? Em meio a um turbilhão de dúvidas, as aparências não se sustentam. O enganador se levanta ao ponto de que a mesma geração, que possui o mais amplo acesso às informações do que qualquer outra, se encontra imersa no mundo superficial, vulnerável e vazio. Buscam respostas em todos os cantos: Google, YouTube, livros, podcasts, Instagram, inteligência artificial e até mesmo em conselhos alheios. O mar de informações deixa difícil a gente saber quem está certo. Então, como encontrar as respostas? Onde encontrá-las? Esse é o convite para dar um basta ao nível raso que o mundo aceita viver hoje. Chega de soluções prontas, superficiais e rápidas. Basta de aceitar mentiras e de se contentar com meias verdades. Chegou a hora de nos posicionarmos e levantarmos a bandeira que aponta para a única direção verdadeira. É tempo de ir além de tudo que já vivemos e nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. Chegou o tempo da transformação. As dúvidas podem surgir, mas elas precisam de respostas. Quer respostas? Vai na Bíblia. Olá, saudações a todos, sejam bem-vindos à quarta aula da semana de Gênesis a Apocalipse. Eu creio que hoje a aula mais profunda em relação a descobrir o nosso propósito, o nosso chamado. Nós iremos caminhar com o Espírito Santo nessa noite, literalmente, em nome de Jesus. Queria que você colocasse aí no chat, se você está desde a primeira aula, escreve aí, estou desde o começo. Coloca também a cidade onde você fala, o país, coloca aí a bandeirinha, se for um outro país diferente aí que a gente não conhece a bandeira, coloca a bandeirinha aí, para que você possa se apresentar para todos que estão acompanhando esse tempo precioso na presença de Deus, de profundidade na palavra, de entendimento, de revelação. Eu creio que hoje não será diferente. Vou começar com uma oração, que Deus possa nos direcionar nessa noite, que o seu coração esteja aberto, sensível ao direcionamento que Ele vai nos dar, em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela perseverança de cada um que está aqui. O Senhor tem nos fortalecido, nos guiado, nos mostrado a importância desse tempo, de ter realmente a dedicação, a entrega e compreender o tempo que nós estamos vivendo, Senhor Deus. Quão raro é, Senhor Jesus, termos pessoas empenhadas a Te conhecer, mergulhando ao longo de uma semana toda no conhecimento das Escrituras. Que o Senhor os recompense grandemente por esse tempo e que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um deles, Pai. Eu me coloco aqui, Senhor, para que o Senhor me use nessa noite, me capacite a trazer o conteúdo bíblico, Senhor Deus, com clareza, com sabedoria, com um direcionamento para que vidas sejam transformadas, que tudo que nós venhamos a falar aqui, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, desde o começo, Senhor, que o Senhor nos conduza em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu estou muito feliz, estamos caminhando aí, já estamos na quinta-feira, iremos até domingo, tem muita coisa para Deus derramar sobre os nossos corações. Eu quero que você faça uma reflexão de como você estava na segunda-feira e como você está hoje, depois dessas horas mergulhados na palavra de Deus. Isso é poderoso. Quando nós nos dispomos a conhecer as Escrituras, Deus atua de uma maneira sobrenatural. Eu quero ouvir o seu testemunho também. Coloca no chat se você já teve um testemunho impactante através dessa semana e desses conteúdos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento, a Igreja de Cristo. Hoje você vai ter um direcionamento. Hoje eu vou falar sobre o treinamento, muitos de vocês estão perguntando, e você vai perceber como o treinamento está completamente alinhado àquilo que Jesus deixou para os seus discípulos. E a história ela é poderosa, porque muitas vezes nós esquecemos que Atos dos Apóstolos é uma continuação dos Evangelhos. E em Atos dos Apóstolos, Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, e o Espírito Santo capacitou os apóstolos a levarem o Evangelho e a implantarem igrejas. E a gente vai ver muito do que Deus fez nesse tempo. Deixa eu ir para o próximo aqui. Vamos lá. Bom, nós terminamos ontem
com a ascensão de Jesus. Mas Jesus subiu aos céus à vista dos apóstolos. Olha o texto aqui que nós vamos ler de Atos dos Apóstolos. Atos 1, do 8 ao 11. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui é um chamado para todos, para aqueles que estavam presentes e para aqueles que creriam através da mensagem. E o chamado é que você seria capacitado pelo Espírito Santo. Opa, Francisco aqui. Não sei de onde que veio esse cisco. E nós seríamos capacitados pelo Espírito Santo e seríamos testemunhas de Jesus. Testemunhar de Jesus, o que é uma testemunha? É alguém que viu algo e pode confirmar que aquilo é verídico. Isso é uma testemunha. Então nós podemos falar que nós conhecemos a Cristo. E o nosso chamado é para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E ele fala onde? Jerusalém, que é próxima, né, onde eles estavam, toda a Judéia, já começa a estender, Samaria e confins da terra. Olha só o chamado e a grande comissão. Começa aonde você está. Começa na sua família, com seus amigos. Depois alcança pessoas ao seu redor. E isso vai crescendo até alcançar os confins da terra. E eu quero que você guarde bem isso. Escreve no chat. Deus quer me levar aos confins da terra. Você vai entender muito o que significa isso hoje no nosso tempo. Porque essa é a grande comissão. E aí na sequência, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse versículo é poderoso, porque ele fala que a volta de Jesus é uma volta literal. Alguns falam que é uma volta simbólica. Não. A Bíblia deixa isso claro. A volta de Jesus é uma volta literal. Ele vem presencialmente, da mesma forma como ele subiu. E nós veremos isso também amanhã e no domingo. Então amanhã e domingo nós teremos aulas sobre Apocalipse, fim dos tempos, e céu e inferno no domingo. Já deixa na sua agenda aí. É isso aí, escreve aí. Deus quer me levar aos confins da terra. A igreja primitiva começa em Atos. Atos é um livro poderoso para nos mostrar a formação do Novo Testamento. Os apóstolos não compreendiam inicialmente o alcance da grande comissão. Eles achavam que era só os judeus que seriam escolhidos por Deus ali para crerem em Jesus. Queriam estabelecer uma igreja cristã judaica composta de judeus convertidos e mais tarde, por iluminação do Espírito Santo, reconheceram a universalidade do evangelho e admitiram gentios alcançando completa comunhão. Tá? Esse texto é um texto explicativo, não é um texto bíblico, mas mostra a compreensão que os apóstolos tinham no começo da igreja. Depois que eles entenderam, com a iluminação do Espírito Santo, que os gentios também, gentios que são não judeus, fariam parte também da igreja. E aqui você vai percebendo lá no cantinho que tem a data aproximada, né? Vou até ficar mais perto aqui, Aqui, sempre olha aqui, a proximidade da data do que está acontecendo aí. Então nós tivemos um primeiro período que foi a organização da igreja. Qual que era o que aconteceu no começo ali? Os membros da igreja eram estritamente judeus, e os gentios não eram aceitos. Após a ascensão de Cristo, seguiram-se 10 dias de espera em oração, e o centro da igreja era Jerusalém. 10 dias de espera em oração. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico, que Judas abandonou, né? Judas tirou a própria vida, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Aqui, era antes ainda da descida do Espírito Santo. Não sabe se de fato era uma escolha sábia colocar 2 opções e falar: Deus, qual das 2? Né? Mas, de qualquer forma, a Bíblia nem fala mais de Matias depois. Mas ali foi escolhido Matias para substituir Judas.
Espiritualmente falando, essa vaguinha aí estava reservada para alguém, né? A gente vai falar sobre quem estava aguardando por essa vaga. E aí o dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam... Peraí, tá longe aqui. Eu olhei ali embaixo, agora me perdi aqui. Estavam todos assentados e viam o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Olha só o que Deus preparou ali. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que interessante. Aqui, alguns vão entender que são línguas estranhas, mas o texto traz mais no sentido de uma língua que era falada e que a pessoa que ouvia, e pode ser sim uma língua estranha, sem ser um idioma específico, mas a pessoa que ouvia aquela oração que era feita, ela ouvia na sua própria língua. Então vou dar um exemplo nosso assim. Por exemplo, alguém estivesse falando e profetizando e orando em italiano, um exemplo. Eu ouviria em português. Ou mesmo se essa pessoa estivesse orando em línguas, eu teria o entendimento do que ela estava orando em português, se eu estivesse lá. Seria bem interessante, né? Mas é isso que aconteceu. E olha que profundo que é isso. Nós passamos pela Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas, ninguém se entendia. Aqui, todos se entendiam. Aqui parece uma reversão da Torre de Babel. Já pensou nisso ou não? Olha a restauração, olha como a Bíblia é perfeita, gente. Como Deus faz tudo com um propósito, com um significado. Ali houve uma rebelião, o homem querendo fazer as coisas por conta própria. E aqui é o homem entendendo a ação do Espírito Santo para que ele possa fazer algo. Sem o Espírito Santo em nós não temos condições de fazer nada bom, nada. Podemos fazer um monte de coisa errada, coisa boa não tem como, só com o Espírito Santo habitando em nós. E aí seguimos. E essa profecia está em Joel. Pedro fala dessa profecia. Sermão de Pedro. Que é poderoso também, gente. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa é a promessa. Que o Espírito Santo encha você através da sua entrega plena a Jesus Cristo e através da sua vida alcance os seus familiares, os seus filhos e as gerações que virão após você. É um legado que nós deixaremos através da nossa fé. Sim, você vai ser lembrado, vai ser lembrada pelo seu neto, pelo seu bisneto. A minha avó, o meu avô, o meu bisavô, a minha bisavó estava firme na fé e trouxe os princípios para que eu andasse neles. Infelizmente, eu não tive um bisavô temente a Deus. Eu não tive um avô temente a Deus. Eu não tive um pai temente a Deus. Agora sim, eu tenho condições de ter uma filha que tem um pai temente a Deus. Né? Aliás, 3 filhas que tem um pai temente a Deus. Uma família firmada na rocha. Isso não tem preço. Tudo que você puder investir na sua vida para construir esse legado, invista. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Mas nós não sabemos se a volta de Jesus vai acontecer nos próximos 10, 20, 30, 40, ou 50, ou 100 anos. Quantas gerações virão através de você nos próximos 100 anos, por exemplo? O que você vai construir como legado que alcance os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Muito bem, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas na pregação de Pedro. Aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus, com o Espírito Santo, pregou, 3.000 pessoas se achegaram a Deus com essa pregação de Pedro. Isso é muito poderoso, gente. O que Deus fez na vida de Pedro. E aí vem a primeira perseguição. Agarraram Pedro e João, porque eles estavam naquele tempo ainda, né? Jesus fazia pouco tempo que tinha morrido, ressuscitado.
E como estava lá, já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. A primeira pregação, 3.000. A segunda pregação, 5.000 pessoas. Olha só como as pessoas estão sedentas por Cristo desde aquela época. Desde aquela época. As pessoas, elas clamam por salvação, mas elas não fazem ideia de onde vem essa salvação. Nós temos a chave, nós temos a mensagem que salva vidas, está conosco, nós não podemos guardar isso de forma alguma. Nós temos o antídoto para uma doença incurável. É isso que nós temos, é isso que você tem aí, você, dentro de você. E as vidas estão sedentas por essa verdade, por isso capacite-se. Hoje você vai ter a oportunidade de entender o treinamento para que você exerça o seu chamado e seja um agente transformador de vidas. Leve a mensagem de salvação para o mundo. Seja uma testemunha de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, creio que é só o começo que Deus preparou para que você viva. O testemunho de Pedro, aqui também é bem poderosa a postura de Pedro, né? Ó. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Olha só. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, por aquilo que Deus fez, pelo milagre que Deus realizou. E aqui nós temos um agir de Deus sobrenatural na vida dos apóstolos, como uma testificação da ação de Deus, do Espírito Santo ali. E olha a declaração deles, né? Nós não podemos deixar de falar. É uma reflexão dentro disso que eu estou falando, né? Quando nós nos calamos e lemos, estamos calados na pregação do Evangelho, e lemos um texto como esse, não tem como não ser constrangido pela palavra. Não tem como. Isso é importante a gente ter essa reflexão. Creio que Deus trouxe você para esse tempo, para ter esse tipo de reflexão, sabe? Olhar para a sua vida e falar: eu não posso ficar calado. Eu não posso. Eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não vejo em mim capacidade de falar, mas eu sei que eu não posso ficar calado. Eu tenho que ser capacitado. Eu tenho que ter a ousadia de falar. Eu tenho que ter estratégia para saber como falar e o que falar. E eu creio que Deus vai dar direção para você, vai dar essa capacitação para você. Não é da noite para o dia. Não é uma ação sobrenatural. Eu pensava que era assim, tá, gente? Eu pensava que quando o Espírito Santo viesse sobre mim, eu imaginava que eu ia sentir algo poderoso e que eu ia ser uma pessoa completamente diferente, que eu ia ter uma habilidade que eu não tinha. E para minha surpresa, não foi isso que aconteceu. Eu entendi que com o Espírito Santo habitando em mim, ele daria o direcionamento do que eu tinha que estudar, aonde eu teria que investir os meus recursos, aonde eu tinha que investir a minha atenção, a minha dedicação e o que eu deveria fazer com aquela informação que eu estava adquirindo através do estudo, de levar a palavra. Comentei com vocês esses dias já. Sempre quando alguém perguntava se alguém queria falar alguma coisa, eu erguia a mão. Só que eu não falava, eu não sabia o que eu ia falar, mas eu sabia que eu estava lendo a Bíblia, eu sabia que eu estava estudando, eu sabia que eu estava buscando o aprendizado das Escrituras, e o Espírito Santo me dava o que falar. Se eu não estivesse buscando o estudo, eu ia erguer a mão e ia passar vergonha. Mas eu erguei a mão por causa da minha timidez e falava aquilo que eu estava buscando aprender, porque eu entendi que essa capacitação do Espírito Santo me direcionaria a estudar e entender por causa da capacitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te capacitar para aprender através do estudo, não para ter uma iluminação sobrenatural e do nada saber o que falar. Reflita nisso. Muito bem. E aí, nós seguimos. Ananias e Safira, esse é um episódio bem marcante nas Escrituras, no Novo Testamento. Mostra aquilo que eu comentei também, que não há um Deus severo no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Novo. Tem nada disso. Deus é o mesmo, Deus não muda. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si
parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ninguém era obrigado a vender os seus bens para entregar aos apóstolos. Não era obrigado. Eles estavam num momento de comunhão, compartilhando o que eles tinham, e quem tinha um imóvel, um terreno, um lugar que não fosse a sua casa, sobrando, vendia e entregava o dinheiro lá para que todos pudessem desfrutar, entregava para a igreja, né? Consagrava para os apóstolos, ele colocava aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira, eles decidem fazer isso, dizem que vão fazer isso, dizem que vão vender e entregar todo o dinheiro, mas vendem e ficam com parte do valor. Só entregam uma parte. Isso foi muito grave. Tanto é, quando ouviu isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam e o que tinha acontecido. Por que Deus trouxe um juízo tão severo? Por conta do testemunho. Se Ananias e Safira, eles em comum acordo, mentissem, entregassem uma parte e ninguém ficasse sabendo, haveria o questionamento se de fato Deus estava ali. Ué, se Deus está ali, como que Deus não deu sabedoria e revelação e os apóstolos estavam sendo enganados? Que mostra duas coisas aqui. Uma, que Deus não permite que os seus servos sejam enganados. Outra, aquele que tenta mentir ao Espírito Santo sofrerá as consequências. Tem mais coisas. Aqui, esse mau testemunho na igreja embrionária não poderia ser tolerado, senão isso se perpetuaria ao longo dos séculos e corromperia a igreja já no começo. Então aqui, como uma demonstração do zelo e da severidade de Deus, seriedade e severidade de Deus e justiça, eles são mortos. E isso gera um temor na igreja, realmente Deus está aqui. É poderoso, por quê? Porque mostra que Deus, ele não compactua com o mal. E que aquele que tenta fazer o que é errado para se dar bem, vai acabar sendo exposto. E aí o crescimento da igreja. Como que se deu o crescimento da igreja? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. E eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles enquanto ele passava. Aqui era uma entrega tão completa, tão profunda, e uma ação do Espírito Santo tão grande que até a sombra de Pedro curava. As pessoas estavam sedentas, vendo o agir de Deus, criam que estar próximo dessa unção, desse poder, já trazia o avivamento, a cura para elas. E de fato, nós temos que buscar isso. Buscar ser influência nos lugares, às vezes sem falar nada. Tamanha a unção, tamanho a entrega, tamanho a intimidade que nós temos com Deus. E aí sim, em certos momentos, falar o que tem que ser falado, da forma como tem que ser falado, na oportunidade correta, aproveitar todas as oportunidades, mas ser uma testemunha viva do agir de Deus. E a primeira prisão. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, assim como no ministério de Jesus. Vocês percebem o poder que está acontecendo aqui? Parece algo até, e é, mais grandioso do que quando Jesus estava fazendo os milagres. Aqui tem conversões de 3.000 pessoas, de 5.000 pessoas, todos eram curados, multidões vinham de outras cidades. Era algo poderoso. Olha só como a obra de Jesus é perfeita. Como ele separou as pessoas que ele tinha que separar, comissionou essas pessoas, aí quando o Espírito Santo vem, aí, meu Deus. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Obviamente, já tinham inveja de Jesus, imagine agora daqueles que eram servos de Jesus, né? Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Esse texto é bonito também, né? Esse finalzinho aqui, ó. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Nós temos toda a mensagem dessa vida. Não precisa mais nada. Nós temos tudo o que é preciso. Nós temos a mensagem de vida eterna. Nós temos as palavras de vida eterna, para que as pessoas conheçam isso. Foi para isso que você foi chamado. Para isso. Para compartilhar toda a mensagem dessa vida.
que é a pregação do evangelho, que é o que Cristo fez por nós. E aí, é interessante aqui que nós temos o conselho de Gamaliel, que era um fariseu, estudioso. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, Gamaliel está falando, deixem esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Sabe o que é o grande ensinamento aqui? Se você estiver alinhada com a vontade de Deus, nada pode impedir você. Nada. A evidência daquilo que você está fazendo ser algo de Deus é o sustento do próprio Deus. Não significa que absolutamente tudo que você vai fazer vai dar certo em todas as situações. Não, vai dar errado. Mas quando der errado, é para aprendizado, para que aquilo seja lapidado e feito de acordo com a vontade de Deus. Os erros e as falhas vão servir como um degrau para você fazer algo melhor, não para sua destruição. Essa é a grande diferença. Quem não está em Deus, quando falha, quando erra, na verdade está errando pela sua própria imprudência, pela sua própria imperícia e pela sua própria negligência. Agora, quem está em Deus, quando acontece um erro, é para aprimoramento. Você tem a percepção disso. E aí você sempre vai lembrar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode confiar. E esse é o conselho que ele dá. Se eles estiverem fazendo algo que é humano, não vai em lugar nenhum. Agora, se for de Deus, não tem como. Você crê em Jesus Cristo, você crê na Bíblia, você crê nas Escrituras, crê que Jesus morreu por você, ressuscitou, subiu aos céus e o Espírito Santo habita em você, então acabou. As pessoas podem até tentar algo contra você, mas elas serão frustradas. Isso é fato. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los ainda. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Deus levanta pessoas até ímpios, né, para fazer a sua justiça. E aí a pregação de Estevão. A pregação de Estevão é uma das pregações mais profundas das Escrituras. Estevão traz praticamente ele traz uma semana de Gênesis e Apocalipse. Ele não é de Gênesis até Apocalipse, obviamente, mas é um resumo do Antigo Testamento. Se você tiver a oportunidade de ler, está lá em Atos 7, do 2 ao 50, tá? Vai de Abraão a Salomão, a narrativa de Estevão. E aí ele termina a narrativa assim, ó, povo rebelde e obstinado de coração. Ele mostra que quem crucificou Jesus foram os judeus, né? E aí os mestres da lei, os fariseus. E aí ele fala, ó, povo rebelde e obstinado de coração e ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Jesus era profetizado, né, dos profetas. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Aí quando Estevão fala isso, eles se revoltam contra Estevão. E ele é o primeiro mártir. O primeiro a morrer em nome do Evangelho, depois da morte e ressurreição de Cristo, foi Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançavam-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se converte e tem o seu nome mudado para Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. É profundo isso aqui, né? Tem várias camadas, né, essa fala aqui. Mostra essa insensibilidade, essa cauterização da mente para não entender que estão fazendo algo errado, não queriam saber se ele era alguém de Deus ou não. Aqui você tem um dos perseguidores e que aprovando o que estava acontecendo, que era Saulo, né? Mas o mais profundo aqui é essa visão que ele tem. Eu
no meu entendimento, ele nem estava sentindo as pedradas, tamanha a glória do que ele estava vendo, Jesus Cristo, vendo a Cristo. E as palavras que ele profere são semelhantes a Jesus, né? Ó, recebe o meu espírito, como Jesus clamou na cruz, né? E também perdoando os agressores no momento da agressão. Isso é bem forte. Perdoar um agressor no momento da agressão. Perdoar depois de um tempo já é difícil. Imagine perdoar no momento da agressão, assim como Jesus perdoou aqueles que estavam crucificando ele. Então aqui você vê realmente que o Espírito Santo moldou o coração de Estevão como um testemunho maravilhoso. Que nós possamos, né, ter isso como uma inspiração para as nossas vidas. E aí a grande perseguição após esse evento. Ó. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Galileia. Então se espalhou. Deus usou essa situação para que o evangelho se espalhasse por várias regiões. Né? E aí, mais ou menos 37 depois de Cristo, nós temos esse segundo período, que é um período de transição, após a perseguição. Nesse período de transição, foi o reconhecimento gradual do dever da igreja pregar o evangelho aos gentios. Olha que interessante. E o centro ainda era Jerusalém, o centro da igreja. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria, lembra dos samaritanos, que eram rejeitados, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles começaram a perceber que Deus queria alcançar outros povos e não somente os judeus. E vendo os milagres aqui, as multidões, e é interessante que Filipe, deixa eu ver se está aqui na sequência, sim, Filipe pregando para as multidões, realizando milagres, Deus chama ele para pregar para uma pessoa. E eu quero ministrar ao seu coração. Creio que o Espírito Santo vai me capacitar a ministrar ao seu coração através desse texto aqui. Ó. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. O que eu quero trazer para você através desse texto? Primeiro, esse cuidado de Deus com uma pessoa. Quando eu falo que Deus te chamou para pregar para multidões, não significa que num primeiro momento você já vai ser capacitado por Deus para pregar na internet, alcançar milhares de pessoas. Não é isso. A primeira capacitação de Deus vem em você ter condições de pregar o evangelho com qualidade para uma pessoa. Para uma pessoa. Porque Deus quer que você seja capacitado a levar a mensagem independente de quem está ouvindo, independente da situação, porque Ele tem planos específicos para pessoas específicas. Começa com nós, quando nós ouvimos e nos convertemos, e depois para quem nós levamos a mensagem. Aqui, você vê que Filipe estava pregando para muitas pessoas, para multidões, fazendo milagres. Não fazia sentido ele ir falar com uma pessoa, ser transladado, Deus transladou ele, como um arrebatamento mesmo, né? Como Jesus fez com o corpo glorificado, Filipe teve a experiência de ir para um lugar sem ter que ir caminhando até lá. Deus fez questão de levar a mensagem através de Filipe para uma pessoa. E ele fala com esse eunuco. Depois esse eunuco leva a mensagem para várias pessoas através dele. Mas o que é interessante aqui? É interessante que ele está lendo a Escritura e o eunuco fala: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E aqui mostra um princípio. Busque alguém que pode te explicar as Escrituras. Por quê? Porque você vai ser capacitado a entender as Escrituras
e a ensinar pessoas que também estão buscando alguém que explique. É isso. É esse o convite que eu estou te fazendo, para estar junto com a gente no treinamento. Ser treinado na pregação do evangelho para que você possa treinar outras pessoas que estão precisando conhecer a Bíblia. E ali, quando ele fala para o eunuco, olha só, ele já tem uma estratégia, o Espírito Santo já deu uma estratégia para ele. A partir daquele ponto, ele falou das Escrituras. Ele conseguiu, ali é claro, ele estava lendo a Bíblia, então ficou um pouco mais fácil. Mas eu creio que através do treinamento eu vou capacitar você numa conversa simples a falar do evangelho. Às vezes num Uber que você pega, às vezes num elevador, às vezes num atendimento, num caixa de mercado. É você pegar pequenas brechas ali para você falar do evangelho sem ser invasivo, sabe? Mas a pessoa trazer uma informação e você ter sabedoria de usar aquela informação para pregar o evangelho. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. É diferente de você chegar falando. Você leva a conversa, conduz a conversa, até entender onde se encaixa a mensagem do evangelho ali, e a partir dali você prega o evangelho. Foi o que ele fez aqui. Então, partindo dali, ó, então Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. E isso está profetizado em Isaías, né? Ele estava lendo, na verdade, estava lendo Isaías aqui, né? E a conversão de Saulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Imagine alguém que tinha convicção de que estava na verdade. Tinha convicção de que aquele que falava de Jesus estava pregando uma heresia. Prendia, maltratava e até consentia com morte daquele que estava pregando o evangelho. Imagine ele ter um encontro com Jesus e Jesus fala assim: eu sou aquele a quem você persegue. Esse é o tamanho da ignorância. E Deus quer te chamar também para pessoas como Saulo. Porque não são pessoas que têm... Olha só, os que estão perdidos não são pessoas que não têm ideia nenhuma a respeito de Deus. São pessoas também que estão presos em seitas, em ideologias, onde elas pensam estar no caminho certo, elas dedicam a vida na pregação de um evangelho falso. Tem pessoas que acordam cedo, tem pessoas que vão na rua abordar os outros, tem pessoas que se entregam de uma forma tão profunda em favor de uma mentira, por falta de conhecimento. E como falar com essas pessoas? Não tem como você falar com pessoas que estão sendo doutrinadas em um engano, sem ter conhecimento bíblico. Por quê? Primeiro, que você não vai conseguir argumentar com a pessoa. Segundo, é capaz de você ficar confuso. Se confunde e fala: meu Deus, será que eu estou na fé mesmo? E se bobear, seguir o caminho que ela está seguindo. O que eu falei? A gente leu, né? A gente não chegou a ler. Eu comentei, Hebreus, que a Bíblia traz uma repreensão para aqueles que estão lentos para aprender, que ainda estão no leite, que não sabem discernir o bem do mal. Essa pessoa, é um perigo ela conversar com alguém de uma seita, porque ela pode ser confundida. Então, quando eu falo para você ser capacitada em um treinamento, é para você estabelecer os alicerces e aí não ser abalado. É o alicerce na rocha. Porque aí numa conversa, você consegue identificar o erro no que a pessoa está falando. Você consegue se proteger de não ser enganado e você consegue contra-argumentar com amor para que a pessoa pense, reflita e siga um caminho diferente. Muitas vezes Deus está te chamando para livrar pessoas de seitas que estão perdidas. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não. E aí o início do ministério de Paulo. Mas Deus me separou. Olha o Paulo falando, né, do encontro. Ele teve encontro, ficou os 3 dias cegos. Jesus ministrou, não dá nem para imaginar o que Jesus ministrou ao coração de Paulo naqueles 3 dias que ele ficou cego. Meu Deus, porque ele saiu daquele encontro, assim, sabe? Parecia que ele fez um intensivão de relacionamento com Deus. E aí, através desse exemplo de Paulo, a gente percebe como é possível você remir o tempo.
Às vezes você tem 60, 70, 75 anos e fala, meu Deus, eu já foi o que eu tinha que aprender, não tenho mais tempo para pegar o evangelho. Olha Paulo, ele teve 3 dias de intensidade de aprendizado, conseguiu remir o tempo e saiu pregando o evangelho. Então o tempo, ele é relativo. Existe o tempo cronológico, né, orgânico, né, nós vamos crescendo e se desenvolvendo com o nosso organismo. Tem o tempo do relógio, que é o cronológico que eu acabei de falar. Mas existe um tempo, que é o tempo de Deus, que é o Kairos, que não respeita muito isso. Então, se você sabe a técnica certa e você vai na fonte correta e você elimina as distrações, você aprende muito rápido, você economiza muito tempo e consegue se capacitar de uma forma poderosa. E Paulo, ele teve um encontro poderoso com Jesus de 3 dias e já estava pregando o evangelho até com uma capacidade superior àqueles que caminharam anos com Jesus. Isso é interessante a gente observar. E ele diz assim, ó, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Um ponto importante aqui. Não significa que Paulo foi do zero de conhecimento a tudo que ele conhecia em 3 dias com Jesus, não foi isso. Ele já conhecia muitas escrituras, o Antigo Testamento. Ele conhecia muito a lei. E esse conhecimento que ele tinha foi potencializado e reconfigurado e ressignificado nesse encontro que ele teve com Jesus e depois em todo o ministério dele. Então, sim, ele já tinha um background, vamos dizer assim, de conhecimento bíblico, tá? Só para ficar claro essa parte. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Então você vê que mudou completamente os judeus que, né, estavam alinhados com Saulo, né? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles depois e fugiu. Muito bem, e aí Paulo vai para Jerusalém. Ó, o que eu vou marcar aqui em cima para vocês, tá? Conforme eu for falando e as cidades foram sendo citadas e as igrejas, eu vou marcando aqui. Por quê? Porque a gente não vai passar pelas cartas, a gente não vai ler as cartas. A gente vai perceber que todas as igrejas onde Paulo escreveu cartas, Pedro, as igrejas foram formadas durante esse período de Atos dos Apóstolos, tá? Então, Paulo em Jerusalém, a gente vai ler um texto de Gálatas, olha só. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. 3 anos depois que ele se converteu, que ele foi conhecer Pedro. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Esse é Tiago que escreveu a carta de Tiago. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Os discípulos estavam com medo de Paulo, por causa da fama dele. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então aqui a gente vê que Deus levantou Paulo, mas também levantou alguém para cuidar de Paulo, que é Barnabé. Perceba como Deus sempre vai usar pessoas para nos conduzir, para nos fortalecer, para nos ensinar. E Barnabé discipulou Paulo. Nós não temos muitas informações sobre Barnabé pregando, não tem carta de Barnabé, as igrejas não tem isso. Mas tem alguém que tem um galardão tão grande quanto Paulo por conta do cuidado que ele teve de Paulo. Ele preparou Paulo para a pregação do evangelho. Quem sabe, né? Deus não quer te usar como um Barnabé. E através do conhecimento que você tem, você cuidar de uma pessoa que seja como Paulo, é poderoso. Né? Ou você ser como Paulo, mas a ideia é que existem várias funções no corpo de Cristo. O importante é a gente entender o dom que Deus nos deu e exercer esse dom no nosso chamado. E a importância de alguém cuidando, né? Ó, um período de paz que a igreja vive nessa fase, né? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor.
Tava tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Parece até, não, que já estava tudo certo para Cristo voltar e tudo terminar, né? Mas não é isso, né? Aí os evangelhos o evangelho foi levado aos gentios, mais ou menos em 41 depois de Cristo. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e é justo. A pregação do evangelho para os gentios começou com Cornélio. Olha só que interessante, gente. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele dava esmolas e ele orava, mas ele não era judeu. Porém, ele não tinha o entendimento da morte e ressurreição de Cristo. Então, uma pessoa que teme a Deus, que ajuda os pobres e que faz orações, às vezes na nossa cabeça a gente acha que essa pessoa é salva, mas ele não era. Tanto é que Deus dá um sonho para ele, chamar Pedro, dá um sonho para Pedro, falar com ele, Pedro vem, aí fala, ó, vem falar, por que eu tô aqui, né? Pedro fala, por que você me manda chamar? Aí ele falou, tive um sonho, Deus mandou chamar você, e agora eu tô esperando o que você tem para falar. E aí ele fala de Jesus, conta o que Jesus fez. Aí eles creem, são até batizados, desce o Espírito Santo sobre eles, e aí o evangelho, Pedro viu nitidamente que o evangelho era para os gentios. Mas olha que interessante, uma pessoa temente a Deus que orava, dava esmolas e não era salva. Por isso que a sua capacitação vai te dar esse discernimento, porque às vezes você não fala para uma pessoa de Jesus, porque ela já tem Jesus. Ela vai na igreja já. Espera aí. Deixa eu conversar um pouquinho com ela para ver o entendimento que ela tem de Jesus. Isso é fundamental. Será que ela entende que Jesus é Deus, eterno, que se fez carne, que não pecou, que morreu por causa do pecado dela, ressuscitou dos mortos e não está vivo, subiu aos céus, mas está vivo e volta a buscar a igreja? Será que ela sabe tudo isso? Às vezes não, na maioria das vezes não, gente. Então, esse é um bom exemplo para a gente estar atento nesse sentido. E aqui nós temos um mapa, né, e a gente vai perceber aqui como um pouco da região ali, né, para entender um pouco como as coisas aconteceram, e começaram as missões, né? Ó, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então nós temos aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos ler tudo primeiro? Vamos. Ó, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ó, Barnabé aqui de novo. Né? E aí nós temos aqui as cidades que foram mencionadas. Nós temos Jerusalém aqui embaixo, Judeia, a Fenícia ali em cima, que é na região da Síria, Chipre, uma ilha, Antioquia ali em cima, que passou a ser a sede da igreja a partir desse momento aqui, né? E todas as outras cidades. E olha que interessante, onde é Éfeso lá? Ó. Éfeso lá em cima, Mileto, Lícia e Panfilha, Cilícia, Tarso, de onde Paulo era, tá aqui, ó. É que aqui é ao contrário, tá, gente? Eu me confundo nos apontamentos. Ali, ó, tá vendo? Damasco, onde Paulo teve encontro, aqui, onde Paulo, Damasco tá aqui, onde Paulo teve encontro com Jesus, no caminho de Damasco. E aí, a perseguição em Jerusalém. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, um dos discípulos, um dos apóstolos. Não o irmão de Jesus, tá? Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento político depois da Páscoa, fazer semelhante ao que foi feito com Jesus, né? E aí, nós temos o período de expansão. Antes de falar do período de expansão, aqui, nesse episódio, Pedro é liberto da prisão por ação de um anjo. O anjo abre as portas e ele sai. Depois, esses soldados são mortos, inclusive. Então, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo livrando aquele que estava
incumbido da pregação do evangelho. Isso é poderoso, né, o que Deus fez para Pedro ali, né, livrando Pedro da prisão. E aí nós temos essa terceira fase, esse terceiro período da igreja, onde amplia-se a visão dos líderes da igreja, os gentios são admitidos com direitos iguais aos judeus, iguais, sem observância dos ritos e cerimônias judaicas. Né? Não tem que circuncidar, não tem que seguir as doutrinas judaicas, não. Os gentios são salvos por meio de Jesus Cristo, têm os mesmos direitos. E o centro da igreja passa a ser Antioquia, não mais Jerusalém, a partir daqui. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui mostra como a comunhão com Deus, como a oração e o jejum traz essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, e aí sim, o Espírito Santo envia, o Espírito Santo direciona. Então creia que Deus vai levantar pessoas para cuidar de você, para te capacitar e para te enviar. E essa pessoa será inspirada pelo Espírito Santo para saber o momento de te direcionar. Deus vai usar pessoas, creia. E procure estar junto com pessoas que tenham essa comunhão com o Espírito Santo, que tenham testemunho de vida, para que sim, elas possam ver em você o seu dom, te capacitar e te enviar para a pregação do Evangelho. E a primeira viagem de Paulo. Aqui a gente tem um mapa para você entender mais ou menos qual foi a rota, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, Antioquia, aí ele vai lá, ó, peraí, aqui ó, vem para cá, para Salamina, na ilha de Chipre, depois ele sobe, região de Pérgia, Antioquia aqui em cima, Listra, Derbe. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Alguns detalhes, né? Vamos pegar os primeiros versículos aqui, ó. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre, como a gente viu aqui, né? Ó, aqui, navegaram para Chipre, a ilha. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. E viajaram por toda a ilha, né, de Chipre, até chegarem a Pafos. Então Pafos está aqui em cima, né? Aqui, ó, aqui embaixo. Em toda a ilha até Pafos. Saulo, mais tarde Paulo e Barnabé foram enviados como missionários para o estrangeiro e iniciaram uma grande obra missionária acompanhados por João Marcos. João Marcos é Marcos do Evangelho de Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Alguns pontos interessantes aqui, ó. Começaram evangelizando em Salamina e Pafos, na ilha de Chipre. Dali foram para Perge, na Ásia Menor, onde João Marcos os abandonou, teve uma treta ali, uma briga. Alcançaram Antioquia da Psídia e rumaram para Icônio e Listra, onde Paulo foi apedrejado. Em seguida partiram para Derbe. Regressando de Derbe, atravessaram as mesmas cidades e também Perge e Atália, em cujo porto embarcaram para Antioquia da Síria, cidade onde haviam começado a viagem. Cobriram uma distância de aproximadamente 2.400 quilômetros e a viagem durou cerca de 2 anos. E eu já quero trazer uma reflexão poderosa com você agora. Era de barco, gente. Não tinha avião. Não tinha internet. Foram anos de viagens, essa foi só a primeira viagem missionária, para alcançar todas essas cidades. Hoje, nós temos uma ferramenta poderosa, que eu creio que é uma ferramenta que Deus inspirou o homem a criar, que é a internet. A internet é onde nós podemos nos comunicar com as pessoas, e eu estou me comunicando com vocês, tenho me comunicado com milhares de pessoas por conta da internet, dessa tecnologia, que pode ser usada para o bem como para o mal. Graças a Deus, nós estamos usando para pregar a principal mensagem do mundo. Glória a Deus por isso. E você tem condições de, em pouco tempo, ser capacitado, capacitada, treinado naquilo que é essencial para que você tenha uma vida ministerial e consiga alcançar vidas de uma maneira muito mais rápida do que de barco ao longo dos anos. Porque a mensagem tem esse poder de alcançar vidas em vários lugares. E Deus, Ele quer usar a sua personalidade, o seu tom de voz, a sua aparência para levar essa mensagem. Não se veja como uma pessoa incapaz em nenhum aspecto, nem no aspecto intelectual, nem no aspecto físico,
e nem no aspecto de conhecimento tecnológico. Por quê? Porque tudo isso você consegue aprender. Tudo isso você consegue, através de um treinamento, aprender como funciona, como faz, quais são os caminhos bons, quais os caminhos não muito certos. Por isso que eu estou te convidando para estar junto, além da Semana de Gênesis e Apocalipse, onde eu possa te capacitar nesse sentido. E olha que poderoso que você pode fazer. Você pode, e isso, lógico, se Deus direcionar você nesse sentido, levar a mensagem através da internet, mas você vai começar pela sua família, você não vai de cara para a internet, mas eu creio que Deus vai te capacitar no seu pessoal, da sua forma a levar a mensagem. Mas é tão poderoso porque você já imaginou você conseguir ter um entendimento bíblico e uma revelação do Espírito Santo de um contexto, de um tema, onde você fale a respeito daquele tema, grave um vídeo a respeito daquele tema, e daqui 30 anos o seu neto se converte por conta de um vídeo seu que ele assistiu? As possibilidades são absurdas, porque hoje as pessoas estão com o celular, você pode às vezes falar para ela no pessoal e ela não dá ouvidos, mas quando você grava um vídeo no particular dela lá, quando ninguém tá vendo, ela vai lá e assiste o que você tem para falar. E muitas vezes é dessa forma como Deus vai alcançar ela. Então eu trouxe esse exemplo porque aqui a gente vê, olha como era, gente. Olha a viagem que Paulo fez, vocês vão ver as próximas aqui. Ó, aí a gente tem um concílio em Jerusalém, que é um ponto importante também. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Aqui algumas práticas para não escandalizar os judeus. E não era necessário que eles fossem circuncidados, porque no começo havia-se essa dúvida. Será que os não-judeus, quando se converterem, têm que se circuncidar? E aí foi definido que não. Era claro isso, né? Mas teve que ter um concílio, uma reunião ali para definir isso e saber qual que era a direção. Esse concílio mostra para nós a necessidade do estudo mesmo bíblico, porque eles tiveram que ver nas escrituras o que, de fato, era profetizado no Antigo Testamento, e através do que eles conheciam de Cristo, que na época não estava escrito ainda, né? O Novo Testamento estava sendo composto, mas que era já era a doutrina que nós temos aqui no texto escrito, para chegar a essa conclusão que não tinha que exigir a circuncisão dos judeus. Olha a segunda viagem de Paulo. Olha como já ampliou, ó. Olha a volta que ele deu. Foi até, ó, passou aqui, pra cá, aí. Ó, Filipos, Tessalônica, que são igrejas que receberam cartas de Paulo. Ó, tendo Silas como companheiro, Paulo saiu da Antioquia e passou por Síria, Cilícia, Derbe e Listra, fortalecendo as igrejas estabelecidas na primeira viagem, e estendeu seu trabalho até a Galácia, Gálatas, e a Frígia, avançando também a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. O que esse homem estava clamando? Pelo Evangelho, para conhecer o Evangelho. A necessidade que havia do Evangelho chegar na Macedônia. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Partimos ali para Filipos, que teve a igreja onde a carta foi enviada, a carta aos Filipenses, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqui, eles se alegraram por terem sofrido por amor a Cristo, pela pregação do Evangelho. Porque eles entenderam que eles estavam sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Olha a diferença que é quando você entende o que é o Evangelho.
quando você entende a razão da sua existência, quando você entende que você nasceu para pregar o evangelho e que sim, haverá oposição, em maior ou menor grau, dependendo de onde você mora e dependendo do tempo que você está vivendo. Nós estamos vivendo num tempo e num país que, por enquanto, está mais tranquilo. Alguns países, pregar o evangelho é sentença de morte. Mas olha a alegria de Paulo e Silas, sabendo que aquilo que eles estavam fazendo era exatamente o que Deus chamou eles para fazer. Eles tinham essa convicção. Não tem paz maior, não tem alegria maior do que você saber que você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é poderoso demais, gente. Isso traz uma paz no coração. Isso nos enche de coragem e ousadia para pregar o evangelho. A gente não está pregando uma mensagem que é da nossa cabeça, nós estamos pregando uma verdade. Nós temos convicção absoluta, nós temos a certeza daquilo que nós esperamos. Nós sabemos quem é Jesus. Nós testemunhamos do que nós vimos. Nós temos relacionamento com Ele. O Espírito Santo habita em nós. Eu não teria capacidade nenhuma de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, falando com vocês, se não fosse a ação do Espírito Santo. Seria um tempo chato. Você não ia me suportar me ver falar, me ouvir falar. Imagine ficar horas aqui acompanhando. Impossível. E é isso que Deus quer despertar em você. É para isso que você está aqui. Não está por acaso, não existe acaso. Deus te chamou para quebrar várias barreiras e vários preconceitos e várias ideias erradas que você tem em relação ao que é aprender o evangelho, ao que é investir no seu chamado. Eu vou continuar insistindo, continuar falando do treinamento, porque eu sei que Deus quer te trazer para esse treinamento. Eu creio nisso, tenho convicção nisso. E eu tenho que ter sabedoria naquilo que eu estou falando para você, porque se de repente eu falar alguma coisa que faça com que você desista do treinamento, eu sei que eu estou falhando no propósito que Deus me trouxe nessa noite, nesses dias, nessa semana. A mensagem é para que você entenda que nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de maneira zelosa, de maneira fiel. E eu creio que Deus me levantou para esse tempo para trazer você para perto, para que você desperte para esse chamado que Deus tem para sua vida. É algo muito sério. A sua família vai desfrutar daquilo que você vai adquirir, do conhecimento que você vai adquirir. Vidas serão salvas por meio da sua decisão de se treinar, de se capacitar, de ter uma vida ministerial. Isso vai fazer diferença, isso vai salvar vidas. É o chamado que os discípulos, os apóstolos aceitaram, entenderam, eles entregaram tudo que eles tinham para seguir esse chamado. E olha a alegria deles, presos, acorrentados e alegres. Meu Deus. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Tessalônica, olha aqui, ó, 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume de Paulo, foi à sinagoga, por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar entre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Olha só, Deus levantou Paulo com sabedoria. Por quê? Porque haviam pessoas que tinham crenças diferentes e que precisavam entender com argumentos claros, lógicos, racionais, quem é Jesus. Tem pessoas que você vai falar assim para ela: Jesus te ama, e isso já vai quebrantar a pessoa. E ela já vai querer ter um relacionamento com esse Jesus. Tem pessoas que você vai precisar explicar. O que Jesus fez? Me salvar do quê? Por que eu estava condenado se eu não fiz nada? Por que Adão pecou e que culpa eu tenho? Se Deus é amor, por que o inferno existe? Vai ter perguntas que você vai ter que ter sabedoria para responder, para quebrar esses argumentos, para que o coração dessa pessoa seja preparado para que Deus a alcance. Então existem vários tipos de pessoas, né, para serem alcançadas. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Coríntio. E aí a gente tem aqui 1ª e 2ª Coríntios. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio em Coríntio. Olha que legal. Ensinando-lhes a palavra de Deus. É interessante que quando você conhece bem Atos e a história, a hora que você vai ler as cartas, você entende melhor o contexto das cartas, né? Paulo ficou 1 ano e meio em Coríntios. Chegaram a Éfeso, e aí, marcando Éfeso aqui, ó, onde Paulo deixou Priscila e Áquila cuidando ali da igreja de Éfeso. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso.
Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João Batista. Olha que interessante, um homem aqui do nada, né? Apolo, do nada, aparece alguém que tinha sido tocado pela palavra do Evangelho, entendido quem era Jesus e já estava pregando a respeito de Jesus, né? Mas ele ainda não entendia alguns pontos que faltava conhecer, né? Aprender. Gastaram na viagem aproximadamente 3 anos e percorreram cerca de 9.000 quilômetros. 9.000 quilômetros. 3 anos. Esses entregaram realmente a vida. Paulo, ele teve uma visão, eu creio que a gente vai ler esse texto aqui. Uma visão do terceiro céu, que ele viu coisas indizíveis. E eu creio que essa visão de Paulo, quando ele teve essa visão, ele falou assim, meu Deus, eu tenho que entregar minha vida, tudo que eu tenho na pregação do Evangelho, porque o que Deus tem preparado é algo grandioso demais. E ele não foi nem permitido para ele falar disso para nós, né? Infelizmente. A terceira viagem foi ainda mais extensa. Olha aqui, ó. Ele passou fortalecendo as igrejas, ó, passou por um vara, foi lá Coríntio, lá no canto, naquele canto ali, ó. Coríntio, Éfeso, que mais? Desceu aqui, ó, Cesareia, terminou aqui, ó. Começou aqui e terminou aqui. Terceira viagem de Paulo, vamos lá. Saindo da igreja central de Antioquia, Paulo voltou a visitar as igrejas de Galácia e de Éfeso, da Frígia, e chegando a Éfeso, e na ausência de Apolo, aliás, na ausência, Apolo havia realizado, quando ele saiu, Apolo ficou lá. Apolo havia realizado um trabalho preliminar na cidade, preparando o caminho para uma campanha bem-sucedida. A pregação de Paulo e o poder de realizar milagres causavam profunda impressão, confundindo os que faziam uso de magia e enganavam o povo. E tinha aqueles que queriam se aproveitar, né? Mas olha que interessante, Apolo preparou o caminho. O legal e o mais profundo da mensagem do Evangelho é que nós não vamos trabalhar sozinhos. Alguns vão preparar o caminho e nós vamos lá e aí a gente vai colocar mais uma pedrinha ali e a gente vai trabalhar em comunhão, como um corpo. Isso é grandioso e é profundo nós sabermos a função do corpo, né? Cada membro tem sua função com um propósito de que o corpo execute bem uma tarefa. Uma igreja foi estabelecida, mas um problema com alguns obreiros levou Paulo a sair de Éfeso e prosseguir o seu trabalho na Macedônia e na Grécia. Permaneceu 3 meses em Corinto, voltando depois a visitar as igrejas da Macedônia. Em Troade, pregou um sermão durante toda a noite e recitou Eutico. Paulo pregou... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão gostando ou não? Escreve aí. Vou até o final. Escreve aí. Dá uma acordada aí. Escreve. Vou até o final. Eu quero que vocês escrevam mais 3 coisas aí. A vida é uma preparação, a vida é um treinamento e a vida é um ministério. Coloca isso aí no chat, para dar uma movimentada no chat. A Bíblia diz, né, nas cartas de Paulo, que alguns estavam ali, principalmente em Coríntio, questionando muito Paulo, achando um pouco que a pregação dele era um pouco cansativa, e aí a pregação dele, ele mesmo fala, posso não ser eloquente, ele mesmo fala. E esse episódio, alguém dorme durante a pregação de Paulo, cai, morre, Paulo vai lá e ressuscita ele. E é interessante porque quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente imagina que Paulo, por ser quem ele é e por ter o conhecimento que ele tinha, era algo bem gostoso de acompanhar, assim, sabe, como a eloquência. E não era muito nesse nível, mas as pessoas eram tão sedentas pela palavra que não precisava ser um pregador eloquente, elas iam pelo conteúdo e passavam a noite ouvindo Paulo na pregação. Hoje a gente não tem paciência nem de ficar alguns minutos, às vezes, ouvindo uma pregação, né? Olha só. Que bom que vocês estão me suportando esse tempo. Ó, no regresso a Jerusalém, deteve-se em Mileto e despediu-se dos anciãos em Efésios. É bem comovente essa parte de despedida dele em Efésios aqui. Ó, olha só. Tá aqui, ó.
Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a um Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ele sabia que ele sofreria pelo Evangelho, ele tinha convicção disso. Mesmo assim, ele entendia que fazia parte da missão. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério. Gente, isso aqui é muito poderoso. Que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse versículo de baixo aqui tem tudo a ver com o que a gente está falando e com o que a gente está fazendo aqui agora. Paulo tinha entendimento de que sofrimentos e prisões o esperavam, dificuldades viriam, mas ele tinha consciência, ele não se importava. Por quê? Ele não considerava a vida dele de valor diante do valor da obra. E ele fala assim, ó, tão somente se eu puder terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha a visão que Paulo tinha, nós temos que ter essa visão, gente. Não importa o que vão falar, a perseguição que vai haver, o importante é nós entendermos que isso é valioso, mais valioso que a nossa própria vida, levar a mensagem, salvar vidas. Por quê? Porque nós precisamos terminar, sabe aquela questão e essa procrastinação que muitas vezes nós não terminamos aquilo que nós começamos. Quantas pessoas não vão terminar sequer a semana de Gênesis e Apocalipse? Elas não conseguiram assistir todas as aulas, não terminaram as aulas, tiveram vários compromissos. A gente deixou mais tempo disponível para as pessoas poderem ver o replay, mandamos inúmeras mensagens. Quantas mensagens você recebeu aí? Escreve. Você tem recebido mensagens nossas no WhatsApp? A gente manda mesmo, por quê? A gente sabe que o ser humano precisa ser avisado, porque é natural do ser humano procrastinar, deixar para depois, começar algo e não terminar. Deus te chamou para uma obra completa, e ela não acaba na semana de Gênesis e Apocalipse. Não acaba. Não faz nem sentido. Uma semana de aprendizado, acabou, agora eu estou pronto para pregar o evangelho. Não existe isso, gente. Essa semana é para despertar em você, para abrir seus olhos, para você entender a necessidade agora de investir no seu chamado, de verdade. Financeiramente, com seu tempo, intelectualmente, emocionalmente, sabendo o que é necessário você abrir mão para se dedicar a isso. Não tem estudo mais excelente do que o estudo das Escrituras, não tem como. Agora, se nós colocarmos outras coisas como prioridade, nós estamos esquecendo aquilo que verdadeiramente importa. E essa fala de Paulo aqui, ela é poderosa. Se tão somente eu puder terminar, completar, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Você não sabe quanto tempo você tem de vida? Será que a gente pode negligenciar? Será que a gente pode postergar isso, deixar para depois? Será que a gente vai ter tempo? Será que nós teremos tempo? Porque aqui é a despedida dele, de Éfeso, né? Porque vocês estão chorando e partindo meu coração, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha o comprometimento de Paulo, né? Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Aqui já começa a haver uma inveja e uma tentativa de acusar Paulo, descredibilizar ele diante dos judeus, para ter alguma acusação contra ele, para impedir ele de pregar o evangelho. E aí a viagem de Paulo para Roma, que é uma viagem meio forçada, né? Ele vai preso para Roma. Olha só aqui, ó, o caminho. E olha só isso aqui, gente, isso aqui é muito interessante, ó. Essa parte aqui, tá vendo esse monte de linha aqui, ó? Meu Deus, vai sumir aqui. Deixa eu ficar maior aqui. Aqui. Essa linha aqui, ó, é quando houve o naufrágio. Olha só, a tempestade
que ele viveu em alto mar, tá vendo? Não tem sentido fazer essas curvas aqui, ó, não tem nada aqui, ó. Foi a tempestade e o naufrágio que ele teve e depois ele acabou indo para cá. Paulo sofreu até naufrágio, gente, mais de uma vez na pregação do evangelho. E foi até Roma. Roma lá em cima, lá na ponta, lá. A viagem de Paulo a Roma. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Deus falando para Paulo: você teve coragem, ousadia, da mesma forma você vai pregar em outro lugar, lá em Roma. Se de fato sou culpado, aí Paulo falando, né, de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não forem verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou a César, para César irá. E Paulo tinha essa cidadania romana, por isso ele podia apelar a César. E aí, como ele apelou a César, aí ele foi enviado para Roma. Tinha um propósito de Deus aqui, né? E aí nós já estamos falando de Romanos, né? Muito bem, Paulo foi levado a Cesareia, onde esteve preso por 2 anos, durante os quais compareceu perante Félix, Festo e o rei Agripa, autoridades. Havendo apelado para César, foi enviado para Roma, onde, sob custódia de um soldado, pregou a família de César. E outros que se aproximaram dele. Enquanto estava encarcerado, escreveu cartas a diversas igrejas que havia fundado. Possivelmente foi decapitado em Roma por volta de 67 d.C. Aqui, Paulo, Deus tinha um propósito grandioso para Paulo. Paulo pregou, fundou igrejas, fortaleceu igrejas, escreveu cartas para as igrejas e também foi usado para pregar para autoridades. Nós não sabemos onde Deus vai nos levar e quais pessoas estarão diante de nós. Mas nós temos que estar, completa aí a frase, preparados. A preparação é necessária, porque nós não sabemos quando nem onde Deus vai nos levar. Deus vai me levar para as nações, literalmente. E o passaporte? Nem tem passaporte ainda, nem tirou o passaporte, não tem visto. Existem coisas que nós ficamos esperando elas acontecerem, mas o Espírito Santo já tem nos incomodado faz tempo já, que alguma coisa já tinha que ter sido feita. A preparação já deveria ter começado. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Olha só como foi a prisão de Paulo em Roma. Deus permitiu que ele pregasse o evangelho abertamente, sem impedimento algum. Porque ele estava no centro da vontade de Deus. E ele sabia que ele ia entregar a vida a Jesus Cristo, e ele sabia também, Paulo sabia, que o morrer é lucro. E as cartas escritas por Paulo enquanto esteve na prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E assim a gente finaliza o Antigo Testamento. E eu queria mostrar o Novo Testamento, antes de Apocalipse. E eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Eu quero que você entenda aonde eu quero te levar. Primeira coisa, estabelecer a verdade. As Escrituras. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Inerrante, perfeita. E o nosso alicerce para tudo que nós temos que conhecer e viver. Sabendo que a verdade nos leva a Deus, quando nós decidimos pela verdade, a verdade vai mostrar quem Deus é. E esse Deus que nós conhecemos é o Deus da Bíblia. É esse alicerce, é esse tripé que nós precisamos. Saber que a verdade nos conduz a Deus e Deus é o Deus bíblico. A Bíblia nos mostra a Deus e Deus é a verdade. Você vai perceber que você consegue transitar por esses 3 alicerces em qualquer ordem. Mas são 3 degraus para você seguir. O próximo degrau é você ser treinado nessa verdade. Treinado em conhecer a verdade, viver a verdade e compartilhar a verdade. Treinado em conhecer a Bíblia, praticar a Bíblia e viver o que a Bíblia ensina. Treinado em conhecer a Deus, se relacionar com Ele e compartilhar Ele para as pessoas, para que elas conheçam a Deus. Depois que você é treinado, você tem a convicção da sua fé. Você não é mais abalado, você está com os alicerces na rocha. E uma vez que você tem convicção, está com os pés na rocha, forte, você cumpre o propósito de Deus.
Você está pronto para ser usado, usada por Deus e salvar vidas através daquilo que Deus construiu em você. E o que você precisa conhecer das Escrituras? É isso que eu quero passar para você. O que você precisa conhecer? Estamos fazendo uma semana de Gênesis e Apocalipse. Você aprendeu a maior parte das histórias bíblicas, as principais. Porém, essas histórias que você conhece, elas ajudam você a entender a Bíblia, mas não te ajudam, aliás, mas não são suficientes para você conhecer as doutrinas fundamentais. Como os versículos se encaixam para formar as doutrinas fundamentais? Quais são essas doutrinas fundamentais? E aí você tem várias. Espírito Santo, perdão, Jesus, quem é Jesus, o que é a Bíblia, o que são heresias, o que é o amor, jejum, salvação, fé, sexo, que a Bíblia fala sobre sexo, santidade, oração, chamado, Espírito Santo, inferno, verdade, fé. Foi fé que foi ali? Verdade, Deus, fé eu já tinha falado. Batismo, igreja, eternidade, evangelismo, diabo. Acabou? Muitas vezes você tem uma certa noção sobre cada um desses temas, mas é uma informação, não é um conhecimento. Por quê? Porque tá tudo na sua cabeça, assim, cada coisa num lugar, e você não consegue encaixar essas informações e não consegue formar uma linha de raciocínio para falar do Evangelho, para falar da Bíblia. Porque isso é informação, isso não é conhecimento. O que você tem hoje é informação, não é conhecimento. Informação é difícil você utilizar ela porque ela fica muito solta. E aí o risco de você falar algo que não é bíblico é grande. Qual que é a questão aqui? A questão é organizar o pensamento. Você pega as informações e você coloca elas de uma forma que faz sentido. O treinamento, você treina para isso acontecer. Aí, isso daqui não é somente informação, isso é conhecimento. Porque você tem as informações organizadas. Todas essas doutrinas, uma puxando a outra e fazendo sentido. Você não entra em contradição quando você vai falar da palavra, porque você consegue encaixar as doutrinas tendo a base. É isso que o treinamento vai proporcionar para você. E não é só um conhecimento teórico, porque se fosse só teórico, você esqueceria e não faria sentido. Como ele é um conhecimento onde você aprende a teoria e a prática, você consolida o aprendizado. E essa consolidação do aprendizado grava na sua mente a ordem das coisas e você pode falar com elas livremente. Então eu consigo falar para você sobre vários temas hoje sem precisar ter nenhum rascunho, nem nada, com base no que eu conheço das Escrituras, porque é a prática. Você vai praticando, vai aprendendo, vai ensinando, vai aprofundando e você consegue falar de um assunto tranquilamente. E aí, o treinamento ele faz algo bem profundo, que é ensinar você numa ordem para potencializar seu chamado. Então, nós vamos estabelecer esses fundamentos, que são as doutrinas fundamentais, e aí, olha só, vamos aprofundar na Bíblia, na salvação, nessa sequência, no perdão, na oração, na igreja, no jejum, na fé, no batismo, na Bíblia, num aspecto diferente, em Deus, no diabo, conhecer as estratégias do diabo, conhecendo a dupla natureza de Jesus, conhecendo quem é o Espírito Santo, o fruto do Espírito, santidade, sexo, amor, inferno, heresias, eternidade, chamado e evangelismo. Reparem que isso daqui parece que está bagunçado, mas não está. Isso aqui é um espiral. Espiral é como Davi acertou Golias, né? Com a sua, não é um estilingue, tá? É uma funda. É de girar e quando pega a velocidade, lançar. É como um lançamento. Então aqui é a ordem de aprendizado que você vai fazer para potencializar o seu chamado e te levar para a mensagem do Evangelho. É isso que o treinamento vai proporcionar na sua vida. E eu queria que vocês assistissem esse testemunho aqui. Nós temos inúmeros testemunhos, eu separei um testemunho bem curtinho para vocês conhecerem um pouquinho do que há e da transformação que existe no treinamento. Eu vou colocar aqui, ó. Pessoal, muito prazer, meu nome é Júlio Vancini e eu vou comentar como que foi a experiência do treinamento Vai na Bíblia. Faz 3 anos que eu entreguei minha vida a Jesus e eu já estava consumindo bastante conteúdo, tanto de pastores renomados e teólogos. Eu tinha até um certo conhecimento bíblico das Escrituras,
Porém, eu não tinha sistematizado esse conhecimento. Eu não tinha compreendido com a habilidade de conseguir passar adiante, por exemplo, o evangelho. E foi através do treinamento que eu consegui, além de conseguir compreender essas verdades, sistematizar isso, sintetizar isso da maneira que eu consiga passar esse conhecimento com propriedade. Então isso foi uma das coisas que, nossa, mais me ajudou com o treinamento. E eu também passei a ter uma rotina de estudos própria. Então antigamente eu só consumia conteúdo, ouvia, até lia, mas depois do treinamento eu comecei a ter uma habilidade, inclusive eles fazem isso, né? O Esdras e sua equipe, a fazer com que a gente coloque na prática esses conhecimentos, tanto do jejum, a leitura bíblica, escrita da palavra de Deus, porque através disso, dessa didática, até o Senhor Jesus nos ensina isso, a gente consegue entender melhor do que a gente está falando. Então eu passei não mais a ouvir simplesmente, mas a viver essa mudança na minha vida. Então isso que o treinamento trouxe para mim foi o melhor investimento que eu fiz assim na parte desse conhecimento bíblico, e também isso abriu portas para eu ir para outros lugares, né? Inclusive a literaturas um pouco mais densas, e já tinha coisas que eu já tinha visto no treinamento. Eu falei, nossa, é daqui que ele tirou isso. Então eu agradeço a Deus pela vida do Esdras e a sua equipe por terem atendido esse chamado. Eu espero que vocês também tenham acesso a esse conteúdo que é maravilhoso. E é isso, gente. Fiquem na paz. Então, o treinamento ele vai capacitar você, mesmo que você já tenha um conhecimento, para que você possa aprofundar esse conhecimento. E se você ainda não está no básico, o treinamento ele trabalha da mesma forma, gente. Porque ele vai estabelecer fundamentos, e esses fundamentos que você estabelece, eles são úteis em qualquer momento da sua vida, em qualquer nível de conhecimento que você tem. Você pode ser um novo convertido, você pode ter anos de igreja, você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, não importa, porque os fundamentos, eles formam aquilo que faz com que um prédio possa crescer sem o problema de ruir. E fortalecer os fundamentos vai te habilitar a falar de Jesus Cristo em qualquer situação, em qualquer circunstância, e se manter seguro na fé. Então, depois desse testemunho, eu quero mostrar para vocês aqui o treinamento bíblico e ministerial. É o método para você alcançar maturidade espiritual, se proteger do engano, cumprir seu propósito de vida e salvar vidas. Esse é o propósito do treinamento. Qual investimento você vai fazer para participar do treinamento? Eu quero que você agora pense de quanto vale essa capacitação, o quanto eu preciso me comprometer, financeiramente falando, para que isso gere em mim, de fato, um compromisso de seriedade para aquilo que eu vou fazer. E o investimento para o treinamento, R$3.500. Mas fala, Esdras, meu Deus, talvez não esteja na sua condição hoje. Mas a gente vai fazer um valor diferente. Mas saiba que valor é diferente de preço. Eu quero que você entenda o valor do que você está adquirindo. Não vai ser 3.500, tá? Mas eu quero que você entenda o valor do que você está adquirindo. Isso é fundamental. Eu vou te ajudar nesse processo aqui, tá? O que vai estar incluso nesse treinamento? 6 meses de mentoria ao vivo comigo. Eu vou te acompanhar por 6 meses. Nesses 6 meses nós vamos tirar dúvidas. É algo que eu estou implementando no treinamento, para que você tenha esse acompanhamento comigo. Essa mentoria seria um investimento, se fosse só a mentoria, tá? Sem contar o treinamento. Se fosse só a mentoria, seria por volta de 4.000, que você não vai ter custo para esse acompanhamento meu de 6 meses. Você tem 1 ano de acesso ao treinamento e mais 6 meses de acompanhamento, onde nós teremos encontros quinzenais ao vivo. Tirar dúvidas e instruções bem diretas para você ser treinada no seu chamado ministerial. O que mais que nós teremos? Eu vou mostrar os bônus que estão inclusos e que aí você vai perceber o valor disso, tá? Acesso livre ao conteúdo gravado da mentoria VNB 365. Por cerca de 18 meses, eu fiz uma mentoria semanal e todas as aulas foram gravadas de diversos assuntos e todas elas estarão livres, com livre acesso para você durante todo esse período que você estiver no treinamento. Todas as aulas. Esse é um investimento que você não vai precisar fazer também, estará incluso
naquilo que eu estou oferecendo para vocês. Isso é um conteúdo precioso, tá? Nós passamos 1 ano e meio fazendo lives e encontros com temas profundos das Escrituras nas mais diversas áreas. Tá ficando bom, né? O que mais? Finanças à luz da Bíblia. Foi uma mentoria que eu fiz e montei um curso dela para você aplicar 5 prioridades para o dinheiro e alcançar a prosperidade, a verdadeira prosperidade. Então você vai ter ali vários princípios e direcionamento para você saber como gerenciar os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Seria um investimento de R$500 que você também não vai precisar fazer, certo? Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Acesso livre ao conteúdo gravado da mentoria que a minha esposa deu, a mentoria Florescer. Conversei com ela e ela falou que poderia liberar a gravação para você, mulher, e você que é homem pode assistir também, para você poder compartilhar esse aprendizado. Mas ela tem um foco específico para as mulheres, uma mentoria que busca trabalhar a identidade da mulher e que você possa entender como Deus te criou de uma maneira perfeita, com características específicas, e usou tudo aquilo que você viveu na sua vida para que você se fortaleça e fortaleça outras mulheres. É uma mentoria profunda que vai estar disponível para você acessar o conteúdo também. Então, que seria um investimento que você também não precisa fazer. Como conhecer a Deus? Esse é um curso para você aprender como a lógica e a ciência testificam sobre a existência do Deus bíblico. Isso aqui vai te ajudar a falar com pessoas que têm um nível intelectual um pouquinho mais alto, que questionam alguns pontos das Escrituras, vai te dar a ferramenta necessária para você falar de Deus usando muitas vezes a lógica, a ciência. É um conteúdo poderoso para você ter essa capacidade, ser capacitado nesse sentido. Também vai estar incluso no que eu vou oferecer para você e está como bônus, tá? Jesus, o nascimento e a ressurreição. Nós tivemos um mergulho nos evangelhos ontem, porém, nós não tivemos o tempo necessário para mergulhar no Sermão do Monte e nas parábolas de maneira específica. E aqui a gente faz esse mergulho. Então, uma imersão completa na vida e ministério de Jesus Cristo. É como se fosse uma aula de ontem muito mais profunda, com muito mais conteúdo. Um investimento que você também não vai precisar fazer porque está como bônus. Muito bem, tem mais coisas? Há um combo sobre o fim dos tempos. Apocalipse, versículo por versículo, e sinais da volta de Jesus. Para você estar por dentro dos eventos que marcam os tempos do fim, saber distinguir as profecias. Então, saiba como decifrar a sequência de eventos que marcarão os tempos do fim. Então, esse combo aqui que você teria que investir R$500 também está incluso como bônus. Certo? Muito bem. Qual seria o valor justo para tudo isso que eu estou te oferecendo? De verdade, o valor, não estou falando de preço. O quanto vale tudo isso? O quanto isso pode trabalhar em você e fazer com que você cumpra o chamado de Deus e o que Deus pode realizar através da sua vida por conta desse conhecimento que você vai adquirir. Qual o valor justo para isso? Eu vou somar os valores só para a gente ter uma ideia. Então, treinamento bíblico ministerial, 3,5. 6 meses de mentoria ao vivo comigo, R$4.000. Acesso à mentoria VNB 365, R$2.000. Finanças à luz da Bíblia, R$500. Acesso à mentoria Florescer, R$1.000. Como conhecer a Deus, R$300. A vida completa de Jesus, R$200. E o combo, né? Apocalipse e a volta de Jesus, R$500. Totalizando R$12.000. Esse seria o valor. Agora eu quero que você pense o seguinte. Valeria a pena se você pagasse R$12.000 por esse conteúdo? Esse conteúdo vale R$12.000? Escreve aí no chat. Eu quero ver a sua percepção de valor. Nós não vamos fazer esse preço, mas eu quero que você entenda o valor disso, das horas de ensino e do aprendizado que há nesse conteúdo. Escreve aí se você entende que vale R$12.000 todo o conteúdo que eu trouxe para você. Eu quero ver qual que é a sua percepção de valor, de fato. Posso seguir? Vamos lá. O que eu vou fazer? Entrando para essa turma do treinamento bíblico ministerial, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, que é quando nós vamos abrir as inscrições, o investimento para ser treinado no que Deus te chamou será apenas de... E aí? Curiosos? Estão curiosos? R$12 de R$300 ou R$3.000 à vista. Aí você fala, Esdras, eu sei que vale, vocês estão escrevendo que vale.
não vi nenhuma pessoa falando que não vale 12 mil reais. Eu sei que vale 12 mil reais, Esdras. Eu sei que 3 mil reais é um preço muito baixo pelo valor do que você está entregando. Mas eu não tenho. Não tenho essa condição. 300 reais por mês são 30 reais por dia. Se você for pensar nos custos que nós temos na vida, eles são irrelevantes. Aliás, eles são relevantes no sentido do que nós temos que desprender, mas eles não trazem o benefício que você vai adquirir através daquilo que eu vou passar para você. Eu vou mostrar algo aí para você. Calma, que eu tenho algo muito especial. Entrar nesse curso é como se eu nascesse de novo. Isso é um testemunho, tá? Começa uma nova história de conhecimento na minha caminhada. Eu sou cristã há 18 anos, mas nunca tive um curso tão bem explicado. Tanto o 6 e 7, como a jornada, o curso Vai na Bíblia fica, enfim, tudo muito bem explicado, um aprendizado extraordinário. Para mim, tem sido uma bênção. Mais um testemunho aqui, ó. Nem tenho palavras para descrever a incrível experiência de fazer esse curso. É realmente transformador. Vou pegar mais aqui, ó. Ó, sem inclinação para denominações religiosas. Ó, já tinha realizado outros cursos na minha igreja, mas nada igual ao que estou aprendendo com esse curso. Ele é incrível, muito bem elaborado, muito bem explicado. Ah, aqui, ó. Tem assuntos nesse curso que eu nem fazia ideia que existia na Bíblia. Aqui eu separei vários, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler, ó. O curso foi um ótimo investimento. Eu vou ler as partes grifadas, tá? Que eu grifei. Não tinha noção que fosse me interessar tão profundamente pela Bíblia. O de baixo, ó. Experiência maravilhosa, conteúdo robusto. O outro. É um curso que todos deveriam fazer, divisor de águas na minha vida, para levar o evangelho a todos com segurança e verdade. Ó, explicando sempre nos mínimos detalhes, né? O conteúdo didático, com embasamento. E aí, esses são alguns testemunhos. Mas agora eu quero que você... A gente está falando sobre valores, sobre o que vale de fato. A gente vai falar sobre o preço. Eu passei o preço para vocês, mas eu vou fazer uma condição especial. Mas eu quero que você reflita para que esse valor fique claro na sua mente. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou trabalhando você para ter a consciência do valor daquilo que você vai adquirir, de verdade. De verdade. Vamos pensar em gastos imprevistos. Tratamento de canal. Se você tiver que fazer um tratamento de canal com urgência, o que você vai gastar? Mais ou menos 800 a 1.500 reais. Se você tiver que trocar pneu, é isso para os homens, né? Eu tive que fazer isso recentemente. Aqui, ó, 800 a 1.600. Eu tive que trocar os 4 pneus do carro. Eu gastei 3 mil reais, mais de 3 mil reais. Vazamento oculto na sua casa, de repente. Encanador, 600 a 1.500 reais. Conserto de máquina de lavar. Não sei quem já consertou, recentemente a nossa quebrou. A gente teve que consertar. A gente gastou mais que isso. Minha esposa sabe me dizer exatamente, foi mais de 1.000 reais. A gente está pagando ainda a parcela. Consulta pediátrica particular. Mais ou menos uns 400 a 800 reais. Troca de tela do celular, né? Se for intermediário celular ou um celular premium, né? 500 a 2.000 reais. Então dá uma olhadinha nos custos que a gente tem das coisas. Ó, bateria de carro, troquei recentemente a minha também. 450 a 700 reais, é muito caro. O que eu estou querendo trazer para você aqui? Que alguns imprevistos podem acontecer e exigir que você faça esses investimentos em algo que você nem estava esperando. E você vai dar um jeito de fazer. Porque você não vai ficar sem bateria no carro, você não vai ficar sem o tratamento de um canal se for algo urgente, você não vai ficar com vazamento na sua casa que vai gastar na conta de água. O que eu quero mostrar para vocês é que esses infortúnitos, essas situações, elas podem acontecer na nossa vida e aí a gente se vê na urgência e dá um jeito de fazer. Nem que tiver que emprestar de alguém e fazer, e faz. Tô falando que se você não fizer o treinamento vai dar problema de vazamento na sua casa? Não. Mas saiba que quando você se posiciona para fazer algo de Deus, muitas dessas coisas aqui, Deus age de maneira sobrenatural para evitar. Porque ele entende que você está zelando em investir naquilo que é do reino, naquilo que é bom, naquilo que é correto. Quantos problemas financeiros a gente evita quando a gente entende, isso a gente fala no curso de finanças, entende como devemos empreender de fato o nosso recurso. E se a gente não tiver essa sabedoria,
nós acabamos sofrendo algumas consequências. Então, a sabedoria que você vai adquirir no treinamento vai te ajudar, inclusive, a prosperar na área financeira, a evitar gastos desnecessários, a ser uma pessoa que deixa de ser procrastinadora e também faz a manutenção necessária para não chegar no ponto de quebrar, porque muitas das coisas que acontecem aqui é por quê? Porque não cuidou direito, né? Então, a sabedoria espiritual que eu vou compartilhar com vocês no treinamento, ela é aplicada em todas as áreas. Então, o recurso que você vai investir, volta. Creia que volta. Assim, quando você oferta, dá o seu dízimo, você entende que aquilo é uma obediência, você não faz para receber nada de volta, mas você entende que se você planta, você colhe, o investimento que você vai fazer no seu ministério, vai com certeza voltar de maneira frutificada. Creia nisso. Esses valores é para você refletir. Se você falar, não tenho condição, se acontecer alguma dessas coisas, você vai dar um jeito. Por que você não dá um jeito naquilo que precisa ser dado um jeito, que precisa ser resolvido com antecedência? Talvez esteja até chegando no limite de você buscar esse aprendizado. E eu trouxe alguns testemunhos aqui, mas olha só, raciocina comigo. E se você tivesse certeza de que salvaria uma única vida através do conhecimento adquirido no treinamento, você pagaria R$3.000? Se você tivesse a convicção, a certeza, de que pelo menos uma vida você vai salvar pelo conhecimento que você vai adquirir no treinamento, valeria a pena R$3.000 ou não? Valeria muito mais. Muito mais. O que vale uma vida salva? E sim, eu creio que você não vai salvar só uma vida. Você vai salvar diversas vidas, várias vidas através do conhecimento. Eu vou te dar a estratégia, eu vou te dar o método, vou caminhar com você. Você vai entender a dedicação que precisa, porque é a sua parte também, o compromisso, a dedicação. E o compromisso começa agora. Entendendo que você tem uma missão. Por quê? As matrículas abrem segunda-feira. Você tem uma missão de buscar formas de segunda-feira poder se inscrever. Aí você fala, mas 3 mil não dá. Eu quero que você pense no seguinte, então. Concorda comigo, 12 mil, valor justo, vale. Concorda comigo que pagar R$3.000 para uma vida ser salva e o conhecimento que você vai ter vai te fazer salvar mais vidas, perfeitamente válido, seria irrisório perto do que vale uma vida. E se a gente fizer algo melhor? Entrando para essa turma, segunda-feira às 7 da manhã, o investimento para salvar vidas. Tenha isso em mente. Você está investindo para salvar vidas. Tenha isso em mente. Vai ser 12 parcelas de R$159,70, tá? Ou R$1.597 à vista. E para você ver como esse valor é acessível, é apenas R$5,32 por dia. Um vendedor de água no semáforo faz mais que isso. Bem mais que isso. Uma diarista vai cobrar na faixa de R$200, R$250 para fazer uma faxina. Ela paga mais do que uma mensalidade. Se você fizer um bolo para vender, você já consegue um recurso, alguns bolos você consegue recurso para pagar uma parcela. Perceba que existem meios de você, inclusive, ir atrás, nesse tempo que você tem até abrir as matrículas, para se inscrever. Não tem desculpa. Um valor acessível. Os valores que eu mostrei para você são valores que você, de gastos, né? Muito superiores a R$159 por mês. Esse é o investimento para salvar vidas, tenha consciência. Ele vai transformar a sua vida, transformar seu relacionamento com Deus, e você vai ter condições de levar o evangelho para diversas pessoas, de diversos níveis intelectuais. E você vai estar junto comigo durante 1 ano, um treinamento, 6 meses de acompanhamento ao vivo a cada 15 dias também, e todos os bônus que eu incluí para você. Mas não dá para se matricular agora, tá? Não dá para se inscrever agora. Por quê? Porque as matrículas só abrem na segunda-feira. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero dar mais bônus para vocês. Quais são os presentes para os primeiros? Dá uma olhadinha aqui, ó. Os que forem inscritos na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, tá? Os 3 primeiros terão uma sessão premium individual. É uma mentoria individual, resgate da identidade. Se você que comprar, for um dos 3 primeiros que se inscrever, for homem, é comigo. Nós teremos uma reunião pessoal, eu e você. Se você for mulher, é com a minha esposa. Então você vai ter um encontro pessoal ali, uma mentoria individual, com a minha esposa, se você for mulher, e comigo, se você for homem. Os 3 primeiros. Então você vai ter que ser rápido e rápida. Os 20 primeiros vão ter uma mentoria VIP exclusiva comigo.
de 2 horas. Isso em grupo. Então o que a gente vai fazer? Os 20 primeiros, a gente vai marcar um dia para todos poderem participar. Quem não puder participar ao vivo, assiste a gravação. Mas é um momento que a gente vai tentar trazer num horário que todos possam participar. Provavelmente vai ser um horário semelhante ao que a gente está fazendo aqui na semana de Gênesis Apocalipse. 20 pessoas. E eu marquei 2 horas aqui, mas se tiver que ficar mais, eu fico mais. Tá? Vai ser um conto bem próximo para eu poder tirar dúvidas. Os 20 primeiros vão ter essa mentoria VIP de 2 horas. Assim que a gente fechar as inscrições, a gente marca a data. Os 40 primeiros terão um acompanhamento anti-procrastinação da nossa equipe por 60 dias. O que é isso? Um membro da nossa equipe vai te acompanhar para te ajudar a não procrastinar. É uma segurança que você vai ter para perseverar em 60 dias. Porque o desenvolvimento de um hábito, quando você faz algo por um certo período, 20 dias, 40 dias, 60 dias, você torna aquilo um hábito e você não para mais. Então, a gente vai ter os 40 primeiros vão ter esse acompanhamento personalizado da nossa equipe para, conseguiu estudar, tá precisando de alguma coisa, um atendimento VIP, tá? Para os 40 primeiros. Muito bem. E para os inscritos das 7 da manhã às 8, todos inscritos, das 7 da manhã às 8, todos vão poder participar de uma imersão em identidade e relacionamentos comigo e minha esposa juntos. Eu e minha esposa vamos dar uma mentoria para vocês de identidade e relacionamentos. Todos os que se inscreverem das 7 da manhã às 8 horas. Combinado? Então você tem o fim de semana para se preparar para poder, na segunda-feira, nesse horário, se inscrever. Se você for os 3 primeiros, olha tudo que você vai ter. Porque você vai somar, né? Se você for o primeiro, por exemplo, você vai ter tudo isso aqui. Se você for o quarto, aí você vai ter a partir daqui para baixo. Se você for o 21º, daqui para baixo. E se você simplesmente entrar ali na primeira hora, aí você vai ter essa mentoria com a gente. Combinado? Olha quantos bônus que eu estou acrescentando para você perceber o valor de tudo isso com um preço, gente, que está acessível a todos. Mesmo se você tiver uma condição de desemprego, de dívidas, existem maneiras de você fazer. Se a sua geladeira, por exemplo, queimar hoje, você vai deixar estragar as compras ou você vai recorrer a alguém que pode te ajudar? E por que você não recorre a essa pessoa para te ajudar a fazer um curso de crescimento espiritual para salvar vidas? Então, sim, existem meios. Quantas vezes eu já, em tempos de escassez, de vacas magras, eu recorri à minha irmã, usei o cartão dela, depois eu paguei ela. Me comprometi a pagar certinho no dia do vencimento do cartão dela, mas eu usei o cartão dela mais de uma vez. Quando eu estava sem crédito, enfim, e tinha algo que eu entendia que, de fato, precisava ser investido. E como que a gente vai fazer? Só para você entender agora, a partir de agora, como vai funcionar. Nós temos encontros até domingo. Amanhã a gente tem sobre Apocalipse, final dos tempos, e temos domingo também sobre céu e inferno. Esse presente aqui é um bônus de pré-inscrições. Nós vamos abrir pré-inscrições que abrem hoje. Você não consegue se inscrever no treinamento bíblico e ministerial agora. É só segunda-feira. Mas você consegue fazer a sua pré-inscrição. E qual vai ser o bônus da pré-inscrição, para quem fizer? A semana de Gênesis Apocalipse. Você vai ter acesso ao PDF completo do que eu estou mostrando para vocês e as gravações da semana de Gênesis Apocalipse. Esse bônus aqui é exclusivo para você que fizer a pré-matrícula que começa a partir de agora. Como que você faz para fazer sua pré-matrícula? Você vai entrar dentro de um grupo de interessados. Eu vou colocar aqui no chat. Eu creio que minha equipe está aí, o pessoal da equipe também para colocar, mas eu vou colocar aqui. Você entra no grupo. Esse grupo é que vai receber as informações e os links para se inscrever também na segunda-feira. Aonde nós vamos enviar o link de inscrição na segunda-feira? No grupo de super interessados, esse grupo aí. Então você que está no grupo da semana de Gênesis Apocalipse, não entrou no grupo VIP, no grupo de interessados, esse é o link. Entra nesse grupo, é esse o grupo que a gente vai mandar às 7 horas da manhã, o link. Porém, a partir de agora, a gente vai colocar no grupo lá um link para você fazer a sua pré-inscrição, no valor de R$200. Você pode parcelar quantas vezes você quiser. Faz a sua pré-inscrição porque você já vai ganhar acesso ao PDF assim que a gente finalizar
conteúdo aqui da semana de Gênesis e Apocalipse, você vai ter acesso por um ano para poder revisar quantas vezes quiser essas aulas que a gente está fazendo, tá? Aí eu creio, é importante você fazer até domingo, não vai procrastinar só porque você vai ganhar a gravação. Mas fazendo a sua pré-inscrição, você já tem acesso exclusivo aqui. E aí depois, no fim de semana, você só vai precisar pagar a diferença na segunda-feira quando abrir o carrinho. Combinado? Então entra lá, a nossa equipe amanhã vai abrir o grupo para tirar dúvidas. Agora a gente vai colocar o link no grupo para você já fazer sua pré-inscrição, tá? A gente vai colocar lá. Já garante a sua vaga no treinamento, porém os bônus de segunda-feira, você precisa estar lá na segunda-feira, só que você vai ter um desconto, já um link específico para você já pagar com desconto, tirando esses R$200 do valor total. Combinado? Ficou claro? Alguma dúvida? Simples. Segunda-feira nós abrimos as inscrições, porém a semana de Gênesis Apocalipse não acabou. Amanhã nós temos um encontro poderoso para falar sobre o fim dos tempos. Nós estamos num período agora com muitas guerras e muitas situações acontecendo, e é muito importante a gente saber que momento nós estamos na história e olhar para a necessidade de se capacitar. O treinamento se encaixa perfeito para isso. E eu creio que Deus ele quer levantar pessoas para esse tempo, porque muitas pessoas vão entrar num período difícil sem ter ideia do que está acontecendo. E você vai saber alertar as pessoas. Você vai saber falar do que vai acontecer. Nós vamos falar sobre o arrebatamento. Será que o arrebatamento está longe? Será que ele acontece antes da tribulação, depois da tribulação? A gente vai trazer essas informações para você saber as visões que existem a respeito desse evento, da volta de Jesus, e poder falar para as pessoas. Porque de repente, já pensou? Acontece o arrebatamento, você é arrebatado, mas você nunca falou para as pessoas a respeito do arrebatamento, sua família não sabe o que aconteceu e ninguém se converte dos que ficaram. Agora, se você já falou dessa possibilidade, já falou da profecia bíblica, e você é arrebatado, sua família, na hora, se entrega a Jesus Cristo. Por quê? Porque você falou dessa história bíblica, elas conheciam. Então tem muita coisa para a gente aprender amanhã. Combinado? Pessoal, vamos orar e que essa seja uma noite abençoada. E eu creio que hoje o Espírito Santo ministrou profundamente aos nossos corações através da construção do Novo Testamento, das igrejas. O Espírito Santo atua em nós hoje para que nós possamos levar o Evangelho. A história nos alcançou. A igreja foi formada ali, e aí eu quero dar esse complemento para a gente finalizar. A igreja foi formada, a partir dali, nós temos no ano 70 depois de Cristo, a invasão, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano. A igreja começou a crescer, apesar da perseguição, a se expandir, ao ponto de, ao longo dos séculos, o imperador se converter, que foi Constantino, e aderir ao cristianismo. Houve uma mistura de Estado com religião, o que culminou depois na Reforma Protestante, onde Martinho Lutero pregou as suas 95 teses ali, e questionou vários pontos da igreja que estavam sendo contrários às escrituras. A partir dali, houve uma tradução da Bíblia para o alemão, e a tradução bíblica começou a ganhar o mundo, e a mensagem, a igreja chegou nos dias que nós temos hoje, né? Por isso existe a religião evangélica e existe a religião católica, teve essa separação naquele período, e essa história, ela tem vários pontos, né, que mostram o agir de Deus e o alcance do evangelho através de missões. Nós fomos evangelizados por missionários que vieram da América do Norte, no Brasil. Estabelecendo as primeiras igrejas evangélicas aqui, e aí agora nós estamos com um país com um número muito grande de evangélicos, e que está lidando com um período difícil e uma situação que nós não víamos antes, né? Que são os evangélicos não praticantes. O que não faz sentido nenhum, porque nós que conhecemos o evangelho sabemos que não há como conhecer sem praticar. E é isso que eu quero despertar no seu coração. Então eu creio que você vai fazer parte do treinamento e creio que você estará comigo amanhã também, para a gente se aprofundar nos eventos que marcam os tempos do fim. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, é algo prazeroso poder estar aqui e falar sobre as Escrituras, refletir sobre o quão importante é nós sermos ministrados pelo Senhor, entender esse chamado poderoso. Assim como nós vimos Pedro e Paulo e outros apóstolos ali no Novo Testamento, Estevão, entregando as suas vidas em favor
de uma mensagem maravilhosa, sabendo o valor dessa mensagem, sabendo o valor de cumprir o propósito ministerial que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos ser ministros fiéis e levar essa mensagem de reconciliação a todos os lugares que precisam ser alcançados, Senhor. Que nessa noite eu creio que o Senhor despertou no coração de muitos o desejo e a decisão de crescer, de se treinar, de se capacitar para que vidas sejam salvas através deles, Pai. Que hoje possa ser um marco na vida deles e que eles possam no futuro olhar para essa data e se lembrar de uma data de decisão e ver as vidas que já foram alcançadas através da forma como o Senhor usou cada um deles e deu a sabedoria necessária para que eles não ficassem calados, mas falassem do Teu Evangelho. E eu glorifico o Teu nome por isso e sei que o Senhor começou uma boa obra e vai concluí-la em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, nos vemos amanhã. Vou mandar o link lá da pré-inscrição no grupo para vocês. E amanhã a gente abre o grupo para te dar mais informações, detalhes e nossa equipe poder te auxiliar nessa pré-inscrição para você já garantir também o acesso a esse conteúdo da Semana de Gênesis Apocalipse e ao PDF completo. Tá bom? E segunda-feira as inscrições abrem, que você tire esse fim de semana para buscar em Deus como você vai fazer para se capacitar a estar junto com a gente a partir da segunda-feira. Tá bom? Tchau, tchau.